Na questão da filagem, quais são as maiores percas financeiras, na sua opinião? Sim. O que acontece? Nesse processo de filagem, quando ela é conduzida de forma inadequada, seja no dia seguinte, seja no mesmo dia, a primeira coisa que a gente observa de perda real é a água de filagem. Você observa na água de filagem uma concentração de gordura muito elevada. Isso é indício de que a sua filagem está sendo conduzida de maneira incorreta ou as suas etapas posteriores do processo de fabricação foram conduzidas de maneira incorreta. Isso é claríssimo, porque a água de filagem, quando o processo está adequado, as etapas anteriores foram executadas de maneira correta, o ponto de filagem é o ideal, vai ter gordura na água de filagem, mas ela vai ser uma concentração bem baixa. Né? Agora, a gente chega a pegar água de filagem com concentração de gordura de 5%. Isso não está normal. Né? Tem falha, com certeza tem falha. Né? E aí que está a maior perda. Essa gordura é rendimento. Consequentemente, a gente perde gordura, a gente não consegue agregar a umidade adequada na peça, a peça fica uma peça mais firme, com baixo rendimento, dificuldade para fatiamento, né? Ela começa a ficar quebradiça. Então, são enormes os prejuízos. Né? A filagem ela é uma etapa que define muito daquilo que o seu produto final vai apresentar ao mercado. Por isso ela é tão importante. Né? E o ponto crucial na etapa de filagem é o ponto de filagem. Né? Mais uma desvantagem do fermento repicado, do fermento de filagem no dia seguinte, que é o fato da gente deixar a mussarela exposta por um período muito longo e agora, por exemplo, nesse período do ano, onde a gente tem lugares aí que está tendo até temperatura negativa aqui no Brasil, é praticamente impossível você acertar o ponto de filagem. Porque ontem deu certo, hoje dá errado, amanhã dá certo, amanhã dá errado de novo, depois da manhã dá errado de novo, e você fica numa situação sem saber o que fazer. É lógico, né? Aqueles QG experiente, o cara vai fazer assim, ó, esfriou, eu já vou aumentar o fermento. E isso eu estou falando para filagem no dia seguinte. Né? Só que, assim, quanto que vai aumentar? Ele aumenta hoje, ele dobra a dose de fermento hoje, aí a temperatura não chega nem a 10. Aí amanhã é que chega, a massa está passando o ponto. Ah, não, mas então eu vou colocar só uns 15% a mais. Aí a temperatura vai lá em 2 graus, e chega no outro dia, vai filar, não, a massa está longe demais, está com pH de, sei lá, 5,40. Então vai demorar muito. Então, assim, o processo de filagem no dia seguinte, ele tem essas dificuldades, porque é um processo que varia e tem variáveis que muitas vezes não são controláveis por nós durante o processo. Temperatura ambiente é uma, não tem como a gente controlar. Só se você tiver uma fábrica totalmente climatizada que você regule a temperatura. Ninguém tem isso. Né? Então, assim, por isso que as vantagens do processo de filagem no mesmo dia, elas são muito maiores. Por exemplo, na filagem no mesmo dia, independente se a temperatura hoje está 2, se amanhã está 15, o processo vai ocorrer da mesma forma. Né? A gente não vai ter tantas dificuldades para adaptar o nosso processo às condições climáticas, por exemplo. Então, é mais uma das vantagens da gente ter, né, essa filagem no mesmo dia. Ajuda muito, gente. Isso aí é incontestável.